A Organização Mundial de Saúde alerta o mundo inteiro sobre um problema complexo, que é a morte prematura, o suicídio. Jovens de 15 a 20 e poucos anos estão se suicidando, estão se matando, estão fugindo da vida. Quando observamos este fenômeno mundial e quando recebemos um alerta de que a depressão será nos próximos anos a causa primeira de morte de jovens e adolescentes, uma reflexão se faz necessária. É nesse instante que nós, psicanalistas, professores, educadores, aqueles que convivem com jovens, devem estar preocupados em pelo menos entender o que passa pela mente adolescente no momento em que tenta contra a própria vida. Conversava esses dias com uma médica de pronto-socorro de um grande hospital de São Paulo, e ela dizia que hoje, já no pronto-socorro, a tentativa do suicídio é o que mais dá problema, é o que mais tem aparecido no pronto-socorro. Quando isso acontece, e quando a vida se vai, ou quando a vida se transforma, enquanto as famílias enlutadas sofrem muito com a perda de seus entes queridos, nesse instante é preciso parar para refletir. O filósofo Spinoza tem uma frase interessante. Ele diz o seguinte: o filósofo não pensa em outra coisa senão na morte. E sua filosofia é uma meditação da vida, não da morte. O que será que Spinoza quer dizer com isso? Spinoza está dizendo que o essencial nesta vida é a vida que deixamos escapar sem gozá-la profundamente, nem utilizada plenamente. É a morte da qual ordinariamente pensamos tão pouco. Quando isso acontece, nossa reflexão tem que estar na morte. É preciso pensar na morte. E é sobre a morte que nós estaremos fazendo uma reflexão profunda aqui no Instituto Paulista de Psicanálise. É nesse instante que nós vamos falar sobre a morte. E é por isso que eu venho aqui agora convocar vocês a participarem desta reflexão. Falaremos da melancolia, da tristeza, da depressão e da morte. Mas esse raciocínio maior, no entender de Freud, que dizia: a vida, por mais breve que seja, merecerá sempre ser vivida em toda a sua plenitude. Nem a morte consegue ofuscar a validade de seus belos e inesquecíveis momentos. Então, vamos juntos entender melancolia, tristeza, depressão, morte. Aguardo vocês. Obrigado.